Barrinha de torta de nozes. É um doce super fácil de fazer, não precisa sequer de uma batedeira. É feito com uma base crocante e um recheio delicioso de nozes. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E essa barrinha de torta de nozes, além de deliciosa e super fácil de fazer, ela também é versátil, porque no lugar das nozes você vai poder trocar por qualquer castanha da sua preferência. Amendoim, amêndoas, avelã, pistache, até mesmo a nozes pecan, que é mais adocicada, você vai poder usar qualquer uma delas e vai ficar sensacional. E eu vou começar preparando a base. Eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo. Essa base dessa barrinha eu já ensinei aqui no canal numa outra receita da barrinha de limão siciliano. Eu vou deixar o link que vai aparecer aqui em cima. Clicando nele você vai ser direcionado para a receita ou embaixo na descrição do vídeo para você aprender a fazer depois. E aquela barrinha de limão siciliano é sensacional. Em termos de sabor, obviamente é diferente desta de nozes, porque o recheio é diferente, mas a base é a mesma. Eu coloquei aqui 40 gramas de açúcar e agora 12 gramas de amido de milho. Misturo os três. Em seguida, eu vou derreter e colocar aqui 120 gramas de manteiga. E lembra que na confeitaria a manteiga é sempre sem sal, porque a manteiga com sal é salgada demais. Manteiga derretida, adiciona aqui e vai misturar até formar uma farofa. Muito fácil e essa base fica deliciosamente crocante. Tudo é super simples de fazer, não necessita de nenhum aparelho especial, nem mesmo uma batedeira. E agora que a mistura já ficou homogênea, eu vou transferir para uma assadeira. Eu tenho aqui uma assadeira quadrada de 20 centímetros, que eu já coloquei um berço de papel manteiga. Eu já ensinei essa técnica, como fazer essas dobras para que fique perfeito. É mais um link que vai estar aqui em cima ou embaixo na descrição para você aprender como faz. E este papel manteiga é aquele papel manteiga especial que não gruda. Se você não tiver dele, pode usar o papel manteiga comum, mas lembra de untar para não grudar. Então transfere essa massa para cá e assenta aqui na assadeira e tenta deixar o mais uniforme possível. Agora que já está assentado da forma mais homogênea possível, você vai furar a superfície com um garfo para que na hora que ela for para o forno, ela não estufe. E, portanto, já pré-aqueça seu forno, 160 graus forno elétrico ou 180 forno a gás. Ele vai ser assado por aproximadamente uns 20 minutos ou até que pelo menos a borda comece a ficar dourada, porque na verdade ela não precisa ficar 100% assada, porque depois ela volta novamente para o forno, mas junto com o recheio. Então eu vou colocar a minha base para assar e quando ela estiver quase pronta, eu vou te ensinar como preparar o recheio dela. E enquanto a base está no forno, a gente já pode preparar o recheio. Então eu tenho aqui 4 ovos que eu já vou bater ligeiramente para ficar mais fácil de misturar. Despeja numa tigela.
Já pode adicionar uma colher de sopa de extrato de baunilha, ou se você não tiver acesso ao extrato, pode usar a essência, mas é na medida de uma colher de chá, porque a essência é artificial e você não pode usar a mesma medida do extrato que é natural. 130 gramas de açúcar mascavo, mas poderia ser também o açúcar demerara, mas usa um dos dois porque vai fazer diferença no sabor. Mistura bem. Agora eu vou adicionar 350 ml de glucose e desta vez é aquela glucose amarela mais líquida que você encontra facilmente em supermercado, a glucose de milho. Dessa vez eu não estou usando aquela glucose transparente que é mais consistente. Mistura bem. Acrescenta 50 gramas de farinha de trigo. Viu que fácil? Não precisa sequer de uma batedeira. Tudo bem misturado. Por último, 200 gramas de nozes e eu piquei ela grosseiramente, olha. Não ficou nem muito grande, nem muito pequenininho. E como eu já disse antes, poderia ser qualquer castanha da sua preferência. Amêndoas, avelã, macadâmia, pistache, amendoim, castanha do Pará, castanha do caju e até, de repente, algum mix de algumas delas que você acha que combine junto. Olha, misturou bem, está pronto para ser aplicado na base. E a base já está pronta, olha, a borda começou a ficar ligeiramente dourada, já pode tirar do forno. Aplica de imediato o seu recheio que já está pronto. Ai, que delícia! Espalha, bonitinho. E ele volta para o forno por aproximadamente mais uns 30 minutos ou até que você mexa e ele já esteja firme. A temperatura é a mesma, 160 graus forno elétrico ou 180 no forno a gás. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante no canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinaturas disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que são benefícios exclusivos que somente membro assinante vai ter acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo, se eu estiver dando aula eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando e quando possível eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a minha barrinha de torta de nozes já assou. Ele levou quase 40 minutos, na verdade, para assar por completo, até que o meio estivesse firme. Então lembra de pré-aquecer corretamente o seu forno, porque o tempo que ele vai levar para assar vai depender do correto pré-aquecimento dele. E agora eu vou deixar ele esfriar, e para que eu consiga desenformar e ter um corte perfeito, depois que ele esfriar, eu na verdade vou refrigerar primeiro. Então vai levar mais ou menos quase 1 hora para esfriar e no mínimo 1, 2 horas para refrigerar e só então eu vou cortar e te mostrar como ele ficou. Agora que ela já está fria, eu posso desenformar e cortar. Olha como o berço de papel manteiga facilita esse processo. É só puxar, ele sai inteiro.
Ai, que linda! Pode cortar do tamanho que você preferir. Vamos tirar aqui. Gente. Olha que linda! Vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha que linda! E ele tem uma camada cremosa do recheio, olha. Tem que provar, né? Saber se ficou bom. Minha Nossa Senhora. Eu adoro essa base. Ela é suave e crocante. E o recheio de nozes ficou sensacional. Ele não está doce demais. E como eu disse, você pode trocar por qualquer outra castanha da sua preferência que vai ficar sensacional. Nossa. A parte boa é, ele pode ser refrigerado por até 7 dias ou congelado por até 3 meses. Se ele sobreviver tudo isso, né? Porque na verdade ele é tão saboroso, não ficou tão doce que eu duvido muito que ele dure tudo isso. Você vai acabar comendo todo ele antes. E caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito da receita, do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembre sempre de verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu já deixo a grande maioria das dúvidas já respondidas e pode ser que a sua pergunta já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.